Shalom a todos, estamos aqui no Porta Techuvá, estudando as festas bíblicas, e hoje nós vamos falar da festa, né, de Rosh Hashanah, né, um nome estranho para muita gente, né? Eu, pelo menos, nos meios que eu caminhei no passado, nunca nem ouvia falar sobre essa festa, embora ela esteja tanto na Antiga Aliança, quanto ela é citada também na Nova Aliança, né? E hoje nós vamos falar sobre essa festa importantíssima. Amém? Eu peço a Mardali que faça então a leitura de hoje de livro de Levíticos, capítulo 23, versículos 23 a 25. Vamos lá. Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel. No 7º mês, o primeiro dia do mês deve ser para vocês um dia de descanso absoluto, para que se recordem uma convocação sagrada anunciada com som de chofar. Não realizem nenhum tipo de trabalho comum e levem a Adonai uma oferta feita pelo fogo. É o 25, né, Rô? Isso, só até o 25. Amém. Antes de mais nada, boa noite, Nildo e Daiane, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Pastor, quer começar a explicar sobre essa festa? Hoje eu não vou falar quase nada, porque eu não me sinto habilitado para isso. Então, vou deixar com os irmãos aí. Amém. Eu acho que... Estão me ouvindo? Sim, muito bem. Então, acho que é sempre bom lembrar o que a gente tem dito em todas as festas, até porque há pessoas que possivelmente vão ver essa e depois vão ver as outras, para poder trazer dentro de um contexto que as festas bíblicas, elas trazem um ensino, né? Desde o momento da libertação, no caso, nossa libertação do pecado, nossa conversão, até o momento do retorno de Yeshua, tá? Então, assim, óbvio que, eu sempre digo, o Eterno, ele é um mestre, ele é o maior dos professores, é o maior dos mestres, e ele é muito didático na forma de ele ensinar. E tudo que ele faz tem um porquê. E nós vemos ali, então, na instituição das festas, lá a partir de Levítico 23, quando começa lá as 7 festas, né? São Páscoa, que é Pessa, Matzot, que é pães asmos, Bicurim, primícias, Shavuot, a última que nós estudamos, que é Pentecostes. Aí temos um período grande de espaço entre as festas, porque até de Pessa a Shavuot, 50 dias. Aí depois temos um período grande de espaço de tempo, e vemos aí no 7º mês, Rosh Hashanah, que é trombetas. Na sequência, né, 10 dias depois de Yom Kippur e 5 dias depois de Yom Kippur, Sukkot, né? E lembrando que Páscoa fala da nossa redenção, né, que é o Cordeiro, que é Yeshua, que morreu por nós. Matzot, pães asmos, o pão sem fermento, ele é o pão sem fermento, e nós precisamos tirar o fermento de dentro de nós, tirar o pecado de dentro de nós. Quando você faz isso, você começa a dar frutos, então as primícias, tudo bem? Depois de primícias vem, então, a capacitação do Senhor Shavuot, Pentecostes, derramamento de rua, a outorga da Torá. Passamos um tempo trombetas têm muitos significados, vamos falar sobre eles aqui. Isso é só de passagem, uma introdução, né? Mas vamos dizer que anunciando o retorno, ok? De Yeshua, veja que não há explicação. Em 3 versículos aqui fala da festa de trombeta, já acabou, não falou mais nada, né? Mas é como se fosse o anúncio de algo que está para acontecer, que nós dizemos que é o retorno do Mashiach, né? Nós tabernaculando com ele. E aí você tem ali 10 dias depois um período de introspecção, de Yom Kippur, para você buscar, colocar em ordem aquilo que está errado, para que o rei volte, e na sequência, tabernáculos, o rei voltou. Olha lá, Apocalipse 21 acontecendo, né? O tabernáculo de Deus está com os homens, né? E então, é uma evolução, se podemos dizer assim. Eu tenho um certo receio de falar, porque quando falo em evolução, alguém que tem um lado mais espírita já pensa que é de outro jeito a evolução, mas eu estou dizendo assim, é como se fosse uma escadinha de aproximação para o momento que nós todos esperamos, que é o momento do retorno do Mashiach.
Sobre a festa em si, a gente analisa aqui, né? Festa conhecida como festa das trombetas, né? Yom Teruah, né? O dia do toque. Teruah é toque, né? E também como Rosh Hashanah, cabeça de ano, né? Nós temos 2 anos novos na visão judaica, né? Nós temos o primeiro dos meses, que é Pessa, né? Lá em Nissan, né? Que o Eterno fala que será para vós o início dos meses, né? Começa lá em Nissan. E agora nós vemos no 7º mês. Olha só o que a irmã falou, né? Então, no começo, em Pessa, é o primeiro dos meses. Em 50 dias ali, temos as 4 primeiras festas, que é Pessa, Matzot, Bicurim e Shavuot, certo? Então, Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes. E aí, olha só, no 7º mês, aí vem Rosh Hashanah. E aí, 15 dias depois, Yom Kippur. 10 dias depois de Yom Kippur, 5 dias depois, Sukkot, tabernáculos, né? Muito bem. E essa festa, ela tem muita coisa para ser dita sobre ela, né? Porque a gente fala em trombeta, tem muitos significados e muitos motivos para tocar o shofar, né? Se a gente parar para analisar aí, no versículo 25, a importância dessa festa, ele é um Shabat. Não importa que caia na quarta-feira, é um dia de descanso. Está lá no versículo 25. Nenhum trabalho servil oferecereis. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É um Shabat, é um dia de descanso. Ok? Mesmo que caia na quinta, na quarta, é um dia de descanso. Tá? É um dia que você não deve fazer nada. É uma das 3 festas de peregrinação, ok? Que deve ser feita e o povo deve se deslocar lá a Jerusalém, até porque na sequência vem Yom Kippur e depois Sukkot tem que ser lá. Então, né, em 15 dias fica ali o pessoal. E aí nós vemos que, após o exílio babilônico, então, passou a ser o primeiro, né? O primeiro mês civil, na verdade, né? O primeiro mês civil. Então, ela começa ali, é o mês de Tishrei, e ele começa a contar por quê? Porque entendem que foi o momento, né, o tempo da criação do mundo. Daí o porquê que ficou como ano civil. Embora, né, para fins religiosos, continua sendo Pessa. Tudo bem? Bom, muito bem. Se a gente abrir lá em Números, capítulo 29, versículo 1, está falando sobre isso. Fala assim, ó, semelhantemente tereis santa convocação no 7º mês, ó, 7º mês. O primeiro dia do mês, nenhum trabalho servil fareis, será para vós dia de sonido, de trombetas. Aí fala de holocaustos, fala de ofertas de alimentos também, né? Então, assim, ele está registrado não somente aqui em Levítico, mas também em Números e em outros pontos aí. E tem um simbolismo muito forte, né? Se a gente for analisar o que é um shofar. Shofar é um chifre, né, de um animal kasher. Pode ser um cordeiro, né, um antílope, até mesmo, né, eu já ouvi falar de bovino, né? Dá para fazer shofar também. E o que ele nos lembra? Ele nos lembra do quase sacrifício de Isaac, né? Então, para você ter um shofar, acontece um sacrifício, né? O carneiro é sacrificado ali, e ele nos remete ao quase sacrifício de Isaac ali, que depois o Senhor, ele traz ali um cordeiro e coloca ali amarrado, né? Preso pelo chifre no mato, e então Abraão oferece, ao invés de oferecer Isaac, oferece aquele animal, né? Nos lembrando também, né, aquele animal, ele lá no Monte Moriá, aquele animal ele substituiu, né, Isaac, assim como o Senhor Yeshua, né, a Mashiach, ele substituiu as nossas vidas, né, os nossos pecados, eles nos
faria merecedores, né, de todo aquele sofrimento que Yeshua passou, né? E ele tem muitos significados. Dependendo do toque, nós temos 3 toques, né? O toque tequia, que é um toque longo. Eu devia ter trazido meu shofar aqui, eu ia tocar, mas acabei esquecendo de trazer. Poderia ter trazido para tocar aqui para os irmãos entenderem, né? Eu acredito que os irmãos que estão aqui na live já ouviram o toque do shofar, mas talvez alguém que vai assistir ainda não ouviu, mas tem muitas pessoas aí na internet que tocam, né? Então dá para os irmãos terem uma noção do que seria. Então tem o toque tequia, que é um toque longo, um toque longo que mais ou menos aí de 5 a 7 segundos de toque. Depois tem o toque shevarim. Shevarim seria esse toque dividido em 3 partes, né? Você faz três toques. Depois o toque teruá, né? Que é um dos nomes, né? Teruá, Yom Teruá, dia de trombeta, que são de 9 a 15 toques bem rápidos, dentro do mesmo tempo, mais ou menos ali de 7 segundos. Então esses são os 3 toques. Quando se toca cerimonialmente em algum evento, então toca o tequia, o shevarim, o teruá e depois o tequia de novo, né? Normalmente, em dia de Rosh Hashanah, toca-se 100 vezes, né? Mais ou menos 100 toques, até que se complete a festa e a parte de toque de shofar. Mas, enfim, esses são os toques, e há muitos motivos para que o shofar seja tocado. Ele era tocado, por exemplo, a convocação de solenidade não, de assembleia, né? Uma reunião, né? Uma convocação para a guerra, por exemplo, uma convocação para a partida, para sair, levantar acampamento e sair, né? Então, ele tem vários motivos. Você vai ver na Torá muitos motivos para tocar o toque do shofar, né? Agora, nós vamos ficar com um motivo que eu julgo ser ter mais significado para nós, né, na atualidade. Porque o shofar também era tocado no dia de jubileu. Lembra que nós falamos um tempo atrás sobre o jubileu? Que quando você tinha ali 7 semanas de anos, né? A cada 7 anos, você tinha ali um ano de descanso, um ano sabático, né? Shemitah. E aí, depois, 7 semanas de anos, você tinha o Yovel, que seria o jubileu, né? No jubileu, todas as pessoas que estavam, por exemplo, se envolveu com dívidas, vendeu suas posses ali e acabou ficando servo de um irmão, era tocado o shofar em Yom Kippur. Olha só, havia o Rosh Hashanah, 10 dias depois de Yom Kippur, tocava o shofar e todos podiam voltar para as suas casas. Olha o significado disso para nós hoje, né? Imagina a vinda de... O que lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, fala assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, ao soar da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, veja, né? Isso para mim é o grande jubileu, é o jubileu dos jubileus, né? Até porque todos os outros, a meu ver, no meu sentir, ele aponta para esse momento de jubileu, né? Veja que Yeshua, certa vez, ele está ali na sinagoga e ele pega aquele texto de Isaías que fala: o Espírito do Senhor me ungiu para apregoar o ano aceitável do Senhor, liberdade aos cativos. Está falando disso. A unção dele é para trazer liberdade para nós, né? E ele fala isso sobre esse texto, que é Isaías 42, eu não lembro bem, né? E aí, esse para mim é o maior dos motivos para que um crente em Yeshua, né? Um crente em Jesus, para outros que possam não conhecer o nome, né, como Yeshua, celebrem essa festa. Yeshua celebrou trombetas, os discípulos celebraram trombetas, e agora, além disso, olha o significado, ao soar da última trombeta.
É a nossa redenção. Se a gente para analisar lá em Apocalipse, capítulo 9, fala de 7 trombetas. 9 já começa na 5ª trombeta. Mas acho que do 6 em diante começa a falar de trombetas, ou é do 7? Não, Apocalipse 8. Mas do 9, e ele fala de trombetas até a 6ª trombeta, e a 7ª trombeta está lá no capítulo 11, versículo 15, que diz assim: o anjo tocou a 7ª trombeta e os reinos do Senhor vieram, os reinos da terra vieram a ser do Senhor. Olha, se não está falando desse jubileu. O Senhor vindo, tomando posse, todos nós voltando para o Senhor. Então, todos nós devemos celebrar trombetas por causa disso. Para mim, é o maior, né, o maior dos significados de trombetas. Eu acho que, basicamente, eu falei aí sobre a sequência das festas, os significados dela, e eu queria deixar um pouco para que os irmãos falassem também, né? Está todo mundo aí. O irmão Marcos está aí também, né? Pode dar uma acrescentada em alguma coisa, tá certo? O João Lucas está aí, o Moisés já falou que não tem, tá sem microfone, mas enfim, os irmãos todos estão aí, né? Pode falar o entendimento acerca disso tudo que foi dito, né? E acerca da própria da própria festa, e aí depois a gente vai comentando alguma coisa, né? Deixa para os irmãos falarem agora. Olá, shalom a todos os irmãos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Estar aqui com o nosso irmão Robson Brumati, o pastor que eu gosto de chamar de Roê, né? Usando ali a palavra hebraica, Roê, José Edson, a irmã Mardali, Alex, João Lucas Almeida. Eu não conheço, tá? Estou vendo o nome aqui, estou citando os nomes. E aproveitando e cumprimentando. Meu filho Moisés, a irmã Luciana. O Moisés está usando pelo computador e no computador ele não tem microfone, né? Eu estou usando pela câmera aqui hoje. Quando eu me deparo com a festa de Yom Teruah, Rosh Hashanah, né? Essa festa, ou esse marco dentro do ano, ele tem uma função importante. Quem não entra em Yom Teruah não pode entrar em Yom Kippur. Cada festa, ela é uma sequência de redenção e salvação. E o nosso mestre, o nosso Kyrios, nosso Senhor, Yeshua HaMashiach, né? Ele tem um papel muito forte nessas festas, porque o Mashiach, ele tem uma aplicabilidade sobre as festas muito grande. Nós vemos aí no livro do Apocalipse a festa de Yom Teruah se cumprindo quando desce ali o tabernáculo, né? Nós temos Mashiach sendo uma pessoa central nas festas. Lógico que o central é o Eterno, é o Todo-Poderoso. Mas me refiro aqui como sumo sacerdote, né? Nós temos o Mashiach. Agora, eu separei aqui para hoje, deixa eu ver quantos tópicos eu separei. 1, 2, 3, 4, 5. Apenas 5 pontos que eu destaco na festa de Yom Teruah. E depois, do 3º ao 4º século depois de Yeshua, Yom Teruah passou a ser chamada de Rosh Hashanah na tradição talmúdica, né? Então, na tradição talmúdica, eles adotaram um novo nome, esqueceram o nome, ou deixaram de lado o nome Yom Teruah. Hoje, o Yom Teruah é praticado pelos judeus caraítas, o nome da festa, né? Só o nome, porque a festa é praticada por todos. Apenas o uso do nome, Yom Teruah, né? Assim, como principal. E os samaritanos, né? Então, esses dois grupos, eles utilizam pelo nome Yom Teruah. E eu separei aqui 5 pontos que eu quero destacar dessa festa tão importante. Primeiro, renovação espiritual. Quando chega em Yom Teruah, que é ali o dia do toque, o dia do sonido, o dia da trombeta, nós temos uma ativação espiritual na mente de cada um. Se até aquele momento você estava dormindo, se até aquele ponto daquele ano você
de alguma forma, estava dormindo, a trombeta serve para te acordar. A trombeta vai fazer você se despertar. E o shofar tem esse significado especial. Fazer com que você acorde para o mundo espiritual, né? Acorde para a ideia de renovação. Então, o primeiro toque do shofar, em Yom Teruah, é renovação espiritual. E por que renovação espiritual? Porque a partir daquele dia você conta 10 dias e nós temos Yom Kippur. Yom Kippur, festa esta que o Mashiach vai realizá-la quando vier, né? Quando voltar, num nível especial descrito em Ezequiel, capítulo 44, 45, 46, 47 e 48. Né? Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui. O segundo ponto, julgamento divino. Por que julgamento? Eu quero destacar aqui. Porque nesse dia, Israel era levado a olhar para dentro de si. Israel era levado a olhar para os seus erros, para os seus pecados, para os seus defeitos, para os seus problemas internos. Nós somos levados a isso. Eu e você, em Yom Teruah, somos levados a pensar: quem sou eu? Como eu quero chegar em Yom Kippur? E durante esses 10 dias, quando a trombeta é tocada e eu tenho aquela renovação, aquele acordar, eu preciso, então, entender do julgamento divino. E esse julgamento divino, ele começa a ocorrer na minha vida a partir do primeiro dia de Teshuvah. No primeiro momento de Teshuvah, esse julgamento divino, ele ocorre na minha vida espiritual. E aqui eu separei. Na tradição judaica, né, o Yom Teruah marca o início de um período de 10 dias de arrependimento, que culmina com Yom Kippur. Então, durante esses 10 dias, é comum alguns praticarem um jejum parcial. O que é o jejum parcial? Eu deixo de tomar o café da manhã, eu deixo de almoçar, ou eu deixo de jantar. Durante esses 10 dias, a família aqui em casa, a nossa família se reúne em oração, né, buscando a presença do Criador, nos preparando para Yom Kippur. Por isso que é julgamento divino, porque dentro desses 10 dias, eu olho para mim. Eu olho para o meu eu. Quem sou eu? E o mais interessante é que esses 10 dias, eles vão culminar nas 10 palavras do Criador sobre o Monte Sinai. O Criador se manifesta no Monte Sinai e dá a Moshe 10 mandamentos, que são a base de toda a Torá. Se a gente olhar para toda a Torá, a base dela será os 10 mandamentos. E o mais interessante é que de Yom Teruah para Yom Kippur, nós temos 10 dias. Então, nada na Sagrada Torá é por acaso. Louvado seja o Eterno por isso, né? Nada é por acaso. Então, cada mandamento, cada palavra tem o seu código, tem a sua aplicação. E durante os 10 dias, eu me pergunto, tenho eu caído em idolatria? No primeiro dia. No segundo dia, estou usando o nome do Criador em vão? Ou não farás para ti imagem de escultura? Ou lembra-te do Shabat para santificar? Durante os 10 dias, eu estou lembrando. Jejuando parcialmente e buscando ali aproximação com o Criador dos céus e da terra. E quando chega em Yom Kippur, eu já estou ali com a alma aflita, com a alma aberta para receber o perdão do Criador. O terceiro ponto que eu quero destacar aqui é o toque do shofar, né? Que uma das características distintas de Yom Teruah é esse toque que o irmão citou, e eu não vou mais abranger isso, porque o Rui José Edson já citou esse ponto, né? O pastor, ele já citou, então eu vou pular para o próximo, que é criando uma comunidade. Em Yom Teruah, ele cria uma ideia de comunidade, de aproximação. Porque o toque do shofar, ele serve para unificar o povo, trazer o povo para próximo, para perto, para que eles possam congregar. É lógico que nós temos congregação no Mexicano, que vai ocorrer da festa de Pêssar,
tá? Vai ocorrer na festa de Pêssar, vai ocorrer na festa das cabanas, Yom Kippur, em outras festas. Mas quando é a festa das trombetas, ela tem um significado de unificação. Acorde, povo. Desperta, tu que dormes. E essa cerimônia, ela serve para isso. Né? Para mim, ela tem vários significados, mas a ideia de unificar o povo, ela é tremenda. E a necessidade de congregar o povo, porque um dos mandamentos é congregai o meu povo. E quando chega em Yom Teruah, você sente necessidade de estar próximo das pessoas. Sábado agora eu estive lá na comunidade do pastor José Edson, né? E aí ele falou sobre as festas, para a gente estar juntos nesse dia, e eu fico feliz por ter um local para poder congregar, né? Durante muito tempo, eu e os meus filhos e a minha esposa, a gente sempre foi lobos solitários, né? Durante anos, a gente congrega em casa, uma vez ou outra você vai numa comunidade, mas é porque são todas longe de casa e você acaba não tendo um local próximo para poder congregar. Mas toda vez que chega Yom Teruah, e a gente fica pensando, onde vamos ouvir o toque do shofar? Né? Onde vamos ouvir o toque da trombeta? Eu sei que todos aqui já ouviram o toque da trombeta, e quando o shofar começa a tocar, o seu coração começa a entrar em contrição com o Ruach HaKodesh do Eterno, o Espírito do Santo. E aí, a história nos conta, o relato da Torá nos conta, que a presença do Criador, a Shekhinah dele, estava ali presente com o povo. E aí, no momento do toque do shofar, a gente fica pensando, como está a minha vida? E logo vem aquela palavra do Mashiach, que diz assim, louco, amanhã me pedirão a tua alma, e o que você tem para oferecer ao teu Criador, né? Então, esses são os 5 pontos que eu gostaria, que eu destaquei, né? Gostaria no começo, destaquei agora, e é essa minha participação aqui com os irmãos. Muito obrigado pela participação, muito obrigado por estar com vocês. Para mim é um prazer sempre estar com os irmãos. Que o Criador nos ilumine e nos abençoe. Algum irmão quer fazer alguma pergunta, fazer algum comentário? Eu só queria lembrar, Robson, assim, que a todos nós aqui, tanto eu, creio que o irmão Marcos também, né, com muita humildade, né, a gente estuda um pouquinho, mas todos os irmãos aqui têm condições de falar, né, e discutir. Não tem estrela, não. A estrela que brilha aqui não somos nós, né? Nenhum de nós aqui, né? Nem eu, nem você, nem o irmão Marcos, nem os demais irmãos aqui. É Yeshua no nosso coração, né? O Espírito do Eterno. Então, todos podem falar aí, viu? Amém. O Alex está quietinho hoje, mas ele comentou alguma coisa comigo da última vez, ou da penúltima vez que eu conversei com ele, sobre isso mesmo, né? Essa questão aí do... Até ele me perguntou ontem, né, se eu tinha conversado com o pastor. Eu conversei por cima, né? Para a gente dar uma olhadinha exatamente nessa questão aí, porque há mais de uma... Há algo aí que talvez os irmãos possam até esclarecer. Porque, por exemplo, Paulo, né? Vou citar aqui o que o Alex trouxe aí outro dia para a gente. Aí. Lá em Colossenses, capítulo 2, versículos 16, fala, né? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou festa de lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas... Aí na minha Bíblia não dá para ler, né? Porque na minha Bíblia, na Bíblia João Ferreira de Almeida, está dizendo que são coisas que haviam de vir. Que haviam, no passado, haviam de vir. Deixa eu ver como está na Peshitta aqui. Na Peshitta, está assim, ó. Portanto, ninguém deve perturbá-los sobre comida e bebida, ou sobre as distinções de festas, de princípios, de luas novas e dos Shabatot, que são sombras das coisas que estão por vir, mas o corpo
é o Mashiach. Então, aqui está muito claro, são sombras do que está por vir. Nessa Bíblia, na tradução de João Ferreira de Almeida, está dizendo que são sombras que haviam de vir, né? Então, dá em cima dessa palavra, eu sinto que tem muito ensino errado, dizendo que não, ó, isso aí é passado, né? São sombras do passado. Mas, na verdade, no texto original, pelo menos eu creio que o texto original vem no aramaico, mas, enfim, porque até no hebraico não, no grego, não existe o verbo haver, tá? Ele fala de sombras, ó, né, esquia, né, a sombra, né, esquia, sombra, sombras de melo, estar prestes, a ponto de sofrer algo. Até no grego está apontando para sombras de algo futuro, mas na tradução colocaram o verbo aqui haviam, no meu entender está no passado, haviam de vir. E isso cria muitas doutrinas falsas aí, e talvez por talvez seja esse um dos motivos pelos quais, só um minutinho, o irmão Alex vai falar e o irmão João Lucas também, que me pediram a palavra. Eu já vou passar para os irmãos. Então, eu percebo assim que muita gente, principalmente no meio cristão, tradicional, vamos dizer assim, nas igrejas que eu passei, nem se toca nesse assunto, né? E me parece que são mais de uma festa, existe mais de um Rosh Hodesh, né? São as que é a cabeça do mês. Se alguém puder me explicar isso melhor depois, eu fico grato. Irmão Alex, você quer falar, irmão? Irmão Alex? Irmão João Lucas, então, enquanto o irmão Alex deve estar ocupado. Então, ele tinha pedido a palavra, mas ele retirou. Irmão João Lucas, boa noite. Shalom. Pode falar, meu irmão. Boa noite, Shabbat, tudo bem? Shalom, irmãos. Tudo bom. Daqui a pouco o Alex fala. Eu acho que ele caiu, voltou. Voltou agora. Se quiser falar primeiro, Alex, fica à vontade. Alex? Peraí. Não, pode falar aí, irmão. Eu já falo. Pô, Amém. Então tá bom, irmão João Lucas. Só essa questão, né, da Bíblia desse texto de Colossenses. Eu me entregava também sobre esse texto. Certa vez até peguei a Bíblia católica, né, por ser um pouco mais antiga do que as que nós temos protestantes, para ver, e ela também, não, e por incrível que pareça, isso aí não é alteração nova, não, é coisa antiga, né, mas aí o que geralmente eu respondia quando era perguntado sobre isso é que eu não tenho como provar que é alteração, pelo menos não por enquanto, ainda não achei um texto para provar que é inserção. Mas se a gente analisar todo o restante do que Paulo fala, ou isso é inserção, ou ele é esquizofrênico, né? Porque em todo o restante de todos os seus escritos, ele nos manda obedecer, né? Não deixar essas coisas de lado, né? Então, esse é um dos textos mais complicados, um dos que está nos meus tópicos aqui para encontrar uma tradução melhor até hoje, porque mesmo nas Bíblias mais antigas, pelo menos as que eu tenho até aqui, também estão dessa forma peculiar, né? Como se fosse um lapso de Paulo, onde ele fala contrário a tudo aquilo que ele falava nos seus outros escritos. Então, bom, se alguém tiver um texto mais antigo, quiser compartilhar, eu agradeço. Pode falar, pastor. O irmão Marcos tinha pedido primeiro, pode deixar ele falar, depois eu falo. Irmão Marcos. Eu cliquei errado aqui com o botão aqui, mas eu não preparei algo agora. Estou só revisando aqui o que eu escrevi para ver se eu consigo falar daqui a pouco. Então, daqui a pouquinho eu... Tá ok. Ok, então eu vou pedir para os irmãos lerem um pouquinho antes do versículo 16. Lá no versículo 10. Aí os irmãos vão entender que, na verdade, o que Paulo fala no 16, ninguém vos julguem, porque eles queriam participar e diziam que não podia. Porque eles também, eles não eram circuncidados. Ok?
Então, olha o versículo 10, diz assim, ó, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Portanto, vocês podem participar, entende? Então, eles não podiam porque não estavam circuncidados. Tem coisa, não, isso é para circuncisão. Ninguém vos julgue porque eles estão te proibindo, mas vocês podem, porque vocês também estão circuncidados. Estão fazendo a leitura? Está entendendo? Eu também, antigamente, lia isso. Até que um dia um irmão me chamou a atenção. Ninguém vos julgue por quê? Porque você quer participar e não estão deixando. Porque você não está circuncidado. Aí ele vem e fala aqui no versículo 10, fala assim, ó, versículo 10, estáis perfeito nele que é o cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula da dívida que era contra vós, em suas ordenanças, a qual de uma maneira nos era contrária, e tirou de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, expôs publicamente eles e triunfou. Portanto, olha o que ele está falando lá em cima, vocês estão circuncidados na circuncisão do Mashiach. E ele fala tudo isso, fala, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, lua nova ou sábados, porque eles queriam participar, mas vocês querem participar porque vocês não são judeus. Lembra que os colossenses eram gentios, vocês nem são circuncidados, tá entendendo? Porque senão não teria lógica o que ele fala no versículo seguinte, que diz o seguinte, que são sombras das coisas futuras. Isso é sombra. Olha, se você vê o que é sombra, o pessoal, os irmãos já ouviram falar da caverna de Platão? Já? Descubram o que é a caverna de Platão, os irmãos vão entender. O pessoal via como se fosse um cinema feito com sombra. Só que depois ele vai ver o que é perfeito, é muito mais bonito. É muito mais colorido, muito mais visível, ok? Então, a sombra, ela é uma base. Mas Yeshua é o que é perfeito. Então, mais ainda. Mais ainda. Porque diz o seguinte, ó, são as coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto. Ó, vocês não podem. Vocês não são circuncidados. Vocês só podem ir até aqui, ó. Tá entendendo? E ele diz aqui, não. Vocês estão circuncidados pela circuncisão do Mashiach. É isso que Paulo está dizendo aqui. Tudo bem? Eu também pensava dessa forma, viu, Alex? E combati veementemente um irmão certa vez, né? E ele falou, não, você não está entendendo. Não é que eles não queriam fazer, estava sendo imposto. Não, eles queriam e não podiam. E ele está dizendo, ó, vocês também vocês estão circuncidados. Tá bem? Eu encerro aqui por enquanto essa fala, deixo para os irmãos falarem aí, estou vendo que já tem dois querendo falar. Muito bem. Alex, você está disponível? Sim. Pode falar, meu irmão. Pode falar, meu irmão. Tá me ouvindo aí? Não, ó, não sei se todo mundo conseguiu acessar o que eu postei aí na mensagem. Lê para nós, irmão. Lê para nós. Eu vi, mas não deu para ver aqui. Lê agora para gente, por favor. Olha lá, é a mesma da Peshita lá, só que é a Peshita também, só que tá um pouquinho diferente daquela que você leu. Ó, tá melhor, ó. Portanto, não deixeis que vos perturbe a humanidade quanto ao comer ou ao beber, nem hesiteis em participar das festas, ou da lua nova, ou do Shabbatot. Tais coisas são o prenúncio daqueles que preparam o próprio corpo para ser julgado no Mashiach. É a versão mais bonita que eu já vi até hoje, né? Essa versão da Bíblia eletrônica. Olha só, eu não li esse termo da Peshita
E lendo aqui a João Ferreira de Almeida, aqui, né? Lendo o versículo 11 em diante, foi o entendimento que eu tive. Tá certo? Então, veja só como existem questões de tradução. A gente Está falhando seu microfone, pastor. tem uma criança falando. É o do Alex. Então, a gente vê essa questão de tradução até naquele texto de Efésios que fala assim, né? Descobrindo que é agradável ao Eterno, e aí algumas Bíblias colocam provando que é agradável ao Eterno. Aprovando, como se nós pudéssemos aprovar ou não alguma coisa para o Eterno. Da mesma forma que você vê que o texto na Peshita, né, que vem aí numa tradução aramaica, ele está falando nessa situação que eu estou falando. Não hesiteis em cumprir as festas. Não hesiteis em cumprir. Então, ou seja, é para você celebrar. Por quê? Porque vocês têm a circuncisão do Mashiach. Desculpa te interromper, Alex, pode continuar aí. É que eu não me contive, eu não tinha lido esse texto ainda aí. Alex, pode estar com a palavra, Alex. Não, tranquilo, irmão. Era só isso mesmo que eu queria, tipo, colocar, porque hoje a gente pesquisa bastante tradução e a gente vai vendo. Como o irmão Rosa falou no começo, esse é um texto muito polêmico, que pega a tradução aí da King James, NTLH, várias outras Bíblias. Nesse texto, aí o mundo cristão aí aproveita desse texto para dizer que é coisa de judeu, que isso aí é coisa de judeu, isso aí é coisa de Israel, e não tem nada a ver com a gente. Inclusive, até eu, no começo, eu também li esse texto e falava, não, ninguém deve me julgar se eu como carne de porco, se eu não guardo festa, se eu não guardo sábado. Paulo está dizendo, não vos julgue, ninguém vos julgue. São sombras das coisas futuras. Eu falei assim, isso aí é já passado. Aí tem Bíblia que fala, sombra do que haveria de vir. Haveria de vir. Então, aí você entende como se o cara estava chamando de herético, quem estava mandando guardar. Aí depois que a gente foi lá e eu vi essa tradução, eu falei assim, tem muitos irmãos aí que guardam o sábado, de algumas denominações, mas usa esse texto aí justo contra as festas, contra as moedinhas do Eterno. Esse é um outro problema também. E quando mostra uma tradução dessa, para alguns a pessoa acha assim, você está sendo muito judaico, está sendo muito assim, não quer ver a tradução mais antiga. Mas tá bom, que bom que o Eterno está nos iluminando aí, que ilumine mais pessoas, né? Para buscar a verdade aí, que está escondida. João Lucas, pode falar, meu irmão. Uma coisa que, assim, para muitos lugares, né, sabemos que não vai servir hoje, como, dependendo de onde vai discutir, né, eles vão querer usar a tradução mais deturpada possível, né? Porém, hoje em dia, né, as pessoas, desculpa a analogia besta, né, simplória, mas a pessoa pega uma questão do Enem e aí ele coloca a resposta que ele quer que dê lá. Se não for a resposta que é enunciado está cobrando, ele quer mudar o enunciado, não a resposta dele, né? Então, hoje em dia, as pessoas não entendem que o livro, né, de Colossenses não é livro, é uma carta. O livro de Coríntios não é livro, é uma carta. Então, ali Paulo estava ensinando a guardar a Torá. Ele não ia usar uma carta dele ensinando a guardar a Torá para falar que não, já passou, deixa para lá. Era justamente por isso que ele estava mandando a carta. Ele estava ajudando quem queria se aproximar da Torá. Né? Então, assim, infelizmente, hoje as pessoas não leem nem a carta ou o livro por completo, querem se apegar a versículos. Né? Mas se a gente pegar, fazer uma bibliografia de Paulo aqui, as pessoas vão ver que a missão de vida dele. Desculpa, que eu estou com meu filho aqui e ele exige um pouco de cuidado. Mas se a gente fosse ver, a missão de vida dele é aproximar as pessoas da Torá. Ele jamais falaria para alguém deixar para lá porque já passou, tá velho, qualquer coisa do tipo. Né? Mas enfim, contribuição que eu ia fazer, eu vou voltar aqui a cuidar dos meus filhos. Amém. Bem, então é isso. De tudo que foi dito aqui, a gente percebe o quê? Que assim, né, essa festa, ela está entre os Moedim do Eterno. Ela, na minha concepção, os irmãos têm liberdade para me corrigir,
E na minha concepção, eu acho que quando a pessoa, que nem o irmão Marcos Pinho falou, e isso aconteceu conosco também aqui. Por mais de 5 anos, a igreja da minha esposa, foi a nossa casa. Assistindo, acompanhando ministérios de longe pela internet, enfim, né? E agora a gente está 1 ano e pouco que a gente está congregando ali em Barueri. E então, veja só, por quê? Porque a gente queria viver essa palavra, a gente queria fazer o que está. Então, eu entendo o seguinte, ainda antes, quando que nem o pastor sempre fala, e eu também reforço isso, eu não descobri, eu não encontrei esse caminho porque alguém me disse. Eu encontrei esse caminho lendo uma Bíblia João Ferreira de Almeida. Foi lendo a Bíblia, só tirando os óculos romanos, não é propaganda, tirando os óculos romanos, eu falei, não, eu vou ler a Bíblia, o que está escrito, e vou deixar de considerar do que os homens falam. E aí eu encontrei o Shabat, eu encontrei as festas, eu encontrei os mandamentos, e nesse caminho a gente está. E é isso, eu creio, por isso eu creio que, eu não tenho conhecimento de nada, não tenho uma igreja perto de mim, não tenho uma sinagoga perto de mim, o que eu faço? Leia a Bíblia e faça o que está escrito. Guarda Shabat, celebra a festa bíblica e os mandamentos, as festas bíblicas e o mandamento. O que precisar além disso, o próprio Eterno vai mandar. Essa é a minha opinião. Amém? Se alguém quiser falar algo, eu estou terminando a minha fala aqui. Gostaria de fazer uma pequena participação em relação a essa fala de Paulo, né, Shaul. Ele diz assim: ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festas, ou de lua nova, ou de Shabatot, que são sombra das coisas vindouras, mas o corpo é do Messias, né? Essa fala é interessante, eu quero destacar aqui só essa pequena parte aqui, que diz assim: são sombra das coisas vindouras. Quando ele diz sombra das coisas vindouras, eu quero fazer uma ilustração aqui, né? Então vamos lá, imagina que algo está vindo do alto e nós estamos aqui embaixo e isso que está vindo do alto faz sombra. Então, tudo que nós estamos passando aqui agora nesse momento, todas as festas que nós participamos, ritos, tudo isso são apenas sombras. Quando a gente observa o Shabat, a gente, por mais que se esforce, é apenas sombra. Quando a gente entra em Yom Teruah, fazendo ali todas as primícias, tudo aquilo que o Eterno pediu para a gente, são apenas sombras. Então eu me pergunto, se os nossos irmãos e amigos de outras religiões ou de outras igrejas ficam tão chateados ou, de alguma forma, alarmados por nos verem observar Shabat, fazer as festas, imagine o que é real que está por vir. Porque se tudo aquilo que nós fazemos são apenas sombra, né? Pense comigo, é apenas sombra. Significa que o Shabat vai ser guardado de forma verdadeira, mais ainda quando vier Mashiach. Significa que Yom Kippur, Yom Teruah, né? Outras festas serão realizadas com mais intensidade, com mais perfeição. Porque tudo aquilo que nós fazemos, e fazemos com amor, mesmo assim, existe imperfeição. E por isso são sombras. Mas quando vier sobre nós o que está por vir, que são coisas vindouras, então nós iremos nos jubilar. Agora, a pergunta que eu me faço nesse exato momento é: aqueles que aborrecem de guardar o Shabat da forma como ele está, não suportarão o verdadeiro Shabat quando ele vier. O verdadeiro não, o mais intenso. Não suportarão as leis do Criador quando o seu filho, o seu Mashiach, vier e implementar não novas leis, mas resgatar coisas que ficou lá no passado. Por exemplo, o tabernáculo, né, que vai ser
estabelecido por Mashiach e Yeshua. É apenas uma colocação aqui, os irmãos estavam falando, eu não preparei isso, mas enquanto vocês falavam, eu observei numa fala que diz, são sombra das coisas vindouras. E eu fiquei pensando, então tudo aquilo que nós fazemos ainda não está na sua essência poderosa. E essa essência poderosa virá quando o Mashiach, bendito seja o Eterno por ele, quando o Mashiach estabelecer toda essa essência poderosa. Então, aqueles que estão guardando o Shabat hoje ficarão felizes. Aqueles que fazem circuncisão, ou aqueles que cumprem um mandamento que a gente já acha muito forte, cumprir esses mandamentos, imagine só quando o Mashiach vier. Então, a gente vai sentir prazer em observar, a gente vai sentir alegria, mas aqueles, infelizmente, que não suportam nem observar esse Shabat, que não suporta nem realizar uma festa, imagine, essas pessoas não suportarão o que é real, porque se estamos realizando apenas as sombras, imagine quando vier o que é real. Amém. Muito bom, irmão, a colocação do irmão, porque, olha só, né, por isso que a palavra diz que ele vai reger com vara de ferro, não é mesmo? Hoje, para quem tá participando desse curso para participar do reino do Eterno, que é já aplicando na vida a Torá, já aplicando as festas, já está vivendo, nós talvez seja um pouco mais simples de absorver o que é perfeito, não é mesmo? Mas para aqueles que vai estar cru, sem nada, vara de ferro, é como está na Torá e pronto, né? Então, talvez por isso. Mas eu queria também, dentro disso, né, que o irmão falou, ver importante, né? O irmão falou, são sombras, não eram. Paulo, ele não conheceu o ministério terreno de Yeshua. Conheceu Yeshua já glorificado. É isso? Yeshua já havia passado pela cruz e depois teve encontro com Yeshua lá no caminho de Damasco. Yeshua já tinha passado pela cruz. E Paulo não diz eram sombras. Ele diz são sombras. Muito importante a fala do irmão. São sombras. Tudo que fazemos até hoje continua sendo sombras. Porque se ele tivesse falando, não, terminou porque o perfeito é o Mashiach, ele diria o seguinte, essas coisas eram sombras das coisas que passaram. E, meus irmãos, não pensem que não tem nada a ver o termo, não. Tem tudo a ver. Se fosse só para o que passou, eu diria essas coisas eram sombras. Mas o perfeito é o Mashiach. Então, quando o Mashiach vê, essas coisas não valem mais, porque essas coisas eram sombras. Ele não diz isso. Ele diz no versículo 7, são sombras, até hoje são. E o Mashiach já tinha passado pela crucificação, já foi glorificado, já estava na eternidade. Ok? Então, assim, Paulo está como nós, embora mais próximo no espaço, né? No tempo dos fatos, ele está como nós, ele veio depois. Né? Ele vê o ministério dele depois do Mashiach glorificado. E ele diz, essas coisas que ainda acontecem são sombras. Então, muito bem, irmão Marcos, quando falou que até hoje o que nós fazemos por maior dedicação e amor que nós nos empreendemos para fazer são sombras. Mas nós estamos participando de uma preparação. É uma preparação para ser cidadão do reino que vai ser regido pelo nosso Mashiach, né, que depois vai entregar o reino ao Eterno. Amém? Também estou encerrando aqui a minha fala, mas eu achei muito importante nessa fala do irmão, é verdade, até hoje, o que fazemos são sombras, mas o perfeito está lá em Apocalipse 21, né? Vi a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus. Aí sim, será ele, um só povo, ele é o seu Deus e eles são o povo do Senhor. Aí é o que é perfeito. Mas, por enquanto, não. Nós estamos vivendo as sombras. Muito bom, irmão. Eu nunca tinha pensado nisso. O irmão abriu aqui meu
meus olhos para que eu entendesse que eu vivo a sombra até hoje. Amém. Eu encerro aqui a minha fala também. Irmão João Lucas, pode falar. Tá sem som. Opa, voltei. Tá saindo agora? Sim. Minha irmã pegou meu filho aqui. Não vou voltar a tudo que eu ia falar da outra vez, mas só pincelando em cima disso que o pastor estava falando, já de certa forma está o link com o que o irmão Márcio, e também com o que o senhor Robson tinha falado agora há pouco sobre só tirar os óculos de Roma, né? Outra coisa que pode acabar trazendo as pessoas também a encontrar a verdade é estudar história, né? Estudar história, porque algumas pessoas acham que foi quando Cristo, né, Yeshua, Jesus, que morreu, que essas coisas mudaram. Se a gente estuda história e descobre quando foi que foram matando cada mandamento, né, a custo de muito sangue inocente, você começa a perceber que não foi Cristo que mudou. Né? Então, essas coisas que tentam falar, tá vendo aqui, ó, Paulo estava dizendo que ficou para trás. Os irmãos acabaram de mostrar agora aqui que não, eles não falaram. E nós temos textos, né, que mostram que quem seguia os ensinos dos apóstolos continuavam, tanto com circuncisão, celebrando festas, guardando Shabat, etc. Né? Se não fosse assim, não teria tido tanto problema, né, no concílio, no decreto, no edito de Constantino, né, lá em 321, não teria morrido tanta gente por não aceitar cultuar o domingo. Ele não teria tido tanto problema para mudar o calendário, começar a inserir paganismo no meio do que ele chamava de cristianismo. Né? Então, tanto lendo a Bíblia, desconsiderando todos os dogmas, a gente consegue chegar até esse caminho, quanto se a gente simplesmente fizer um link, né, da história com a Bíblia, que às vezes parece, né, pelo menos eu tinha a impressão de que na igreja eu estudava uma coisa e aí na escola, assim, hoje em dia, infelizmente, né, as pessoas tentam desvincular completamente. Parece que não, o texto da Bíblia é ficção, ele está lá acontecendo e agora a gente vai estudar história. Não, faz o contrário, né? Faz o link do que você conhece de história, pega a história religiosa também, que tem muita coisa que não é interessante mostrar, então o pessoal deixa de lado. Mas pega essa parte também de quanta gente foi morta injustamente para eles conseguirem falar que a Torá ficou para trás. Não foi Cristo que mudou. Né? Foi depois dele que começaram a tentar usar o nome dele para pregar o contrário do que ele pregava. Obrigado. Amém. Aí nós podemos ver o seguinte, se a gente for pegar a história, e não é uma história tão longínqua, leia alguns relatos, como, por exemplo, o livro de Branca Dias. Ali a gente vê, não só ele, tá? Mas eu achei interessante esse. Por quê? Você vê ali pessoas que foram mortas para guardar o Shabat. Foram mortas porque trocavam a roupa de cama no Shabat. Foram mortas por... É isso que o João acabou de falar. Tudo isso foi trocado com preço muito alto, foi comprado com sangue inocente. E naquele tempo, as pessoas não tinham muito acesso. Hoje, nós temos tudo às nossas mãos. Não descobre a verdade quem não quer. E aproveitando tanto que o irmão Marcos Pinho falou, quanto o pastor José Edson, eu vou falar uma coisa que eu perguntei uma vez para um rabino, e ele falou que não, mas eu ainda acho que sim. Eu perguntei uma vez para o rabino, né? Falei, o senhor não acha que Paulo estava citando, de uma certa forma, citando Platão? Quando ele fala das sombras, né? Da teoria da caverna. E ele falou que acha que não sei o quê, mas tudo bem. Mas o que eu quero dizer é uma verdade, porque as pessoas elas estão acostumadas a ver sombra, só que a sombra da religião. E quando ela vê a luz, ela não quer ir para a luz. Ela está presa vendo sombras. Quando ela for solta ali, ainda que ela esteja hoje, como nós, hoje ninguém morre por guardar Shabat ou por não guardar. Nós estamos soltos, não estamos presos como Ontem eu vi um comentário muito interessante, não sei aonde foi, mas que me chamou bastante atenção, né? A gente já sabe, mas precisa de alguém falar para despertar que a idade aonde houve
que a religião dominou o mundo é exatamente conhecida como a Idade das Trevas. Devia ser, olha, quando a religião dominou o mundo, devia ser a Idade da Luz. Mas não, ficou na história marcada como a Idade das Trevas, né? Então, a gente vê que realmente, hoje, a gente pode escolher fazer o certo, escolher fazer o errado, mas as pessoas, elas acostumaram tanto com a sombra que ela não vê coisa boa na luz, ela quer, se ela estiver solta, ela vai se afundar mais na caverna, porque ela vai ter medo de olhar para a luz. Infelizmente, espiritualmente, eu vejo acontecendo a mesma coisa. Irmãos, eu falei que tinha terminado, né? Mas agora eu termino aqui a minha fala. Se alguém quiser fazer uma consideração final, fique à vontade. Só vou atrapalhar sobre essa questão que o irmão falou. Faria sentido, né? Paulo, ele era romano, né? Roma adotou a cultura inteira da Grécia. Ele certamente estudou Platão. Não, ele conhecia. Ele citou, Sem por dúvida. exemplo, os louros, né? Que ninguém corre atrás de uma coroa de louros. Grego. O cara, ele fala sobre boxe, né? Então, ele era um cara muito versátil. Por que não citar Platão? Sim. Não sei. Pode ser que loucura da minha cabeça também. Mas faria sentido. A analogia seria válida. Amém. Deixa eu falar, me permita fazer uma colocação sobre essa fala de sombras, né? Se seria uma colocação ao conto da caverna de Platão, né? O texto diz assim: são sombras das coisas vindouras. Paulo, com certeza, está falando de algo que virá do alto. Sim. Por isso ele vai citar a parte de sombra das coisas vindouras. E essas coisas vindouras é o que vai ser prometido. Paulo não sabia, né, lógico, mas é o que vai ser prometido lá no livro de Hebreus e Apocalipse. Posteriormente. Eu não acredito que foi Paulo que escreveu Hebreus, né? É por isso que eu digo isso, que Paulo não sabia. Porque Hebreus, quando você faz uma análise sintática em grego, você vê que não foi Paulo que escreveu, mas tudo bem. A probabilidade é de ter sido um discípulo dele. Talvez... talvez... Esqueci o nome dele agora. Desculpa. Eusébio, talvez. Não, tinha outro. Que escreve a 3ª e 4ª carta aos Coríntios lá. Esqueci o nome dele agora. Se eu lembrar, eu falo. Clemente. Paulo fala dele Clemente, na carta aos Eusébio, Filipenses. Clemente, verdade. Isso. Desculpa, irmão Marcos. Desculpa ter cortado. Pode continuar. Não, na realidade eu terminei. Ah, tá. Então, mas a questão que a gente falou da caverna de Platão, né, era a respeito de simplesmente fazer alusão ao que viria, né? Que a caverna de Platão fala que quando a pessoa saísse, ela veria o que de fato aquelas sombras apontam, se ela não fizesse, né, a analogia que o irmão Robson fez aí, a pessoa tem medo de olhar para a luz. Realmente, para quem vive na escuridão, olhar para a luz a princípio dói. Dói muito, parece que você vai queimar os olhos, né? Então, essa seria a analogia com a caverna de Platão. Amém. Alguém quer fazer alguma... Deixa eu só fazer uma correção aqui, irmãos. Eu falei Eusébio, não tem nada a ver, Clemente mesmo, tá? Foi uma confusão aqui de palavras. Talvez seja ele mesmo, é verdade. Amém. É uma probabilidade. Inclusive, os autores da patrística, né, falam sobre essa possibilidade. Se alguém estiver vendo esse podcast aqui depois e se perguntar sobre a 3ª e 4ª carta aos Coríntios, está na patrística, tá? Não é invenção minha e nem é livro apócrifo. Está na patrística, se não me engano, o volume 15 da patrística, mas enfim, pergunta aqui nos comentários que o irmão Robson deixa para vocês o link de algum lugar para conseguir a patrística. Obrigado. Amém, irmãos. Eu agradeço a participação de todos. Foi muito produtivo. E, se o Eterno permitir, na quinta-feira que vem, a gente retoma com a festa do Yom Kippur, né? Dia da expiação. Essa é a festa que o pessoal foge mesmo, na maioria das vezes, né? Porque realmente é uma festa um tanto quanto diferente, né? É que a gente tem essa expressão de festa, né? A gente esquece que é um moed,
Então, mas enfim, o Eterno permitindo, semana que vem estamos de volta. Deus abençoe a todos. Obrigado aí pela colaboração de todos e que na semana que vem a gente possa estar reunidos em nome de Yeshua HaMashiach. Um grande O abraço. Moisés falou que ele gosta da festa. Eu Também gosto, também, Moisés. irmão. Eu também. Passamos na congregação. Shalom, Shalom, amém. irmão O Moisés. irmão manda o link do canal para eu divulgar para os irmãos. Amém. Shalom.